Ó, se os palmeirenses estão felizes hoje, o mesmo não dá para dizer dos corintianos, hein? Uma partida para esquecer no sábado, perdeu para o Mirassol por 2-1, time cometendo muitas falhas, jogou muito mal, especialmente ali no segundo tempo. E ainda o lance polêmico, que foi o pênalti do Memphis, uma cavadinha em que ele errou. André Hernan também esteve nessa partida, Hernan. Traz bastidores para a gente desse jogo aí, enquanto a gente vai vendo aí os melhores momentos da partida. O legal é a gente falar assim, que o Dorival foi bastante contundente após o jogo, falando não só dessa situação do Memphis, mas principalmente na questão dos erros, né? Erros de defesa. Aí, a gente está vendo aí a cobrança, a cavadinha do... E o Walter foi muito esperto. Eu conversei com o Walter depois no final do jogo, e ele disse que já tinha tomado um gol do Memphis no jogo contra o Cuiabá, que foi 1-0, inclusive gol de pênalti do Memphis. E o Walter me dizia, eu senti que ele bateu muito no meio e lento, tipo quase que uma cavadinha. Então o Walter pensou, eu vou esperar até o último minuto para sair, porque eu acho que ele vai bater do mesmo jeito. E aí o Walter, você vê que ele tem um poder de recuperação, porque a bola veio lenta mesmo, assim, né? Ele cavou mesmo. A batida foi mais forte. E aí eu perguntei para umas pessoas lá do Corinthians, de diretoria e tal, se nos treinos o Memphis batia cavado também. E assim, a resposta foi, ele treina muito pênalti, o Memphis. Só que as cavadinhas, ele não é toda hora que ele está treinando a cavadinha. Normalmente o que ele treina é a pancada no canto alto do gol. E todo mundo achou que ele ia dar essa pancada. E aí isso surpreendeu. E, obviamente, não ajudou o Corinthians. Ele não ajudou o Corinthians. Mas o que não dá para a gente falar é que isso aí foi uma provocação. Isso não foi provocação. Isso aí é recurso de um jogador que é talentosíssimo. Acho que colocar isso na conta do Memphis como provocação é querer ser sommelier do mundo. Mas, assim, o Corinthians vê os erros defensivos como algo emergencial para resolver. O ponto também é assim, o Memphis não prejudicou porque o jogo estava 0-0 e o Corinthians fez 1-0 logo depois do gol do Kaká. Sim, no último minuto. No finalzinho do primeiro tempo. E depois tomou o 3-1 porque o Mirassol tem jogado muito bem. Tem uma dificuldade no Campeonato Brasileiro da Série A, são duas dificuldades. Primeira dificuldade óbvia, o elenco do Mirassol é muito mais modesto do que dos outros clubes. Então o Mirassol é um time que empata muito, ganha pouco, tem a segunda vitória só, em 8 jogos. Segundo, é que é um time que está... Um clube que não está acostumado a jogar a Série A. O que tem a ver com logística, com cansaço de viagem, tudo isso é uma adaptação que o clube precisa ter. Não é fácil sair de São José do Rio Preto para ir para Fortaleza, sair de São José do Rio Preto para ir para Caxias do Sul, como já foi. Então, só que o Mirassol está jogando um futebol de altíssima intensidade e muito ofensivo. O Rafael Guanais é uma surpresa gratíssima como técnico. Se você for perguntar, sair daqui, for no botequim na esquina e perguntar quem é o técnico do Mirassol, ninguém sabe quem é. E ele está fazendo um trabalho brilhante nesse início de temporada pelo Mirassol. Início de temporada que o Mirassol mantém o Guanais, ganha jogos, se coloca no bloco intermediário, está longe da zona de rebaixamento por enquanto e jogando futebol com qualidade. E um Campeonato Brasileiro que já demitiu tantos técnicos em 8 rodadas quanto o Campeonato Inglês em 36. O Mirassol está na 12ª colocação, está num bolo ali com o Fortaleza, com o Internacional, então vem fazendo uma campanha acima do esperado, né? Vem fazendo uma boa campanha. E, Hernan, eu queria te perguntar se houve uma cobrança no vestiário do Corinthians depois da partida. Como é que essa derrota caiu internamente? O Hugo Souza falou muito forte depois do jogo, né? E isso se estendeu também dentro do vestiário. O Hugo foi o Hugo terminou o jogo como capitão, né? Começou com o Romero e aí depois foi o Hugo. O Dorival também falou muito firme em relação à questão do segundo tempo e o Hugo também foi bastante contundente nesse papo, nessa conversa pós-jogo. Nada que
vá mudar alguma coisa, mas o Hugo sentiu que era necessário falar. Tanto que na entrevista, que também foi uma excelente entrevista que ele deu no final do jogo, o Hugo, ele diz que a questão dos erros é muito do treinador, né? Que é o treinador que tem que cobrar isso, mas a cobrança do Hugo foi muito no sentido de esse time pode, esse time tem condições de conseguir muito mais, tem que querer, tem que acreditar. E é nítido que muitos jogadores da defesa caíram demais de rendimento. O Andileri, por exemplo, é um deles. O Andileri fez partidas excepcionais no Campeonato Paulista. Só que agora ele está num momento de instabilidade, ele perdeu um pouco da confiança. E, por outro lado, o Corinthians vai ao mercado e vai contratar zagueiro. Zagueiro é uma peça pontual ali que o Corinthians vai mexer no mercado. Já foi algo que o Dorival chegou e identificou. Preciso disso. Ele fala, inclusive, dessas falhas defensivas na coletiva dele, né? Ele bate nessa tecla e você falando do Hugo, é interessante como ele tem assumido esse papel de liderança, sim, mesmo não estando há muito tempo no Corinthians, mas ele já se sente, ele se incorporou muito ali com a camisa corintiana. E tanto que naquele jogo pela Sul-Americana em que o Félix é expulso, ele no campo ali, ele fica muito nervoso com a expulsão, então ele mostra como ele tem essa sintonia aí com o clube e vem defendendo aí o clube. Você ia dizer, PVC? Politicamente, o Corinthians está em ebulição, não só pela questão do impeachment, porque começou a campanha já dessa sessão. E começou na velha chapa 82, que é a chapa que ajudou a eleger o Augusto Melo. Em tese, se tiver o impeachment e tiver eleição mais rápido, ou se tiver eleição no final do período, o André Mendonça, que foi quem divulgou os primeiros áudios, começou o processo todo que levou ao escândalo Vadibet, o Armando Mendonça seria o candidato dessa chapa, mas o Rosala Santoro, que foi diretor financeiro, que é muito bom cara, fez um movimento no sentido de ser o candidato, porque não tem um candidato claro e ele tem um preparo financeiro para tentar tirar o Corinthians da situação caótica que está. E já criou um rebuliço na chapa 82, porque, em tese, quem tinha que ser é o cara que denunciou, que é o Armando Mendonça. Não, tudo bem, mas você confia no advogado que vaza áudio? E aí vai ficar essa discussão interna profunda até o momento em que tem eleição. O momento político do Corinthians sempre conturbado e o clube, né, o time tenta se blindar, mas é claro, né, é complicado diante de toda essa turbulência. Lu, só um detalhe, internamente no Corinthians, isso, muitas vezes a gente falava aqui que essas questões políticas, elas acabavam não afetando muito a questão do vestiário. Mas, obviamente, cresce cada vez mais essa sensação de que vai ter o impeachment do presidente Augusto Melo. Isso está cada vez mais forte. Né? Isso já dentro do vestiário, então. Não só no Parque São Jorge. Isso no CT. No CT. No CT existe essa sensação de que, olha, a coisa tá... Até porque o Augusto, o Fabinho blinda o CT, mas à medida em que a política vai avançando no Parque São Jorge, você paga pedágio político dizendo, vai lá no CT, vai lá ver os jogadores, entra no vestiário, pede seu autógrafo, tira foto com o cara. Então, chega uma hora que o jogador vira um invade. capital político nesse momento, né? Igual e a gente viu no título paulista, o presidente estava lá, ao lado dos jogadores, quando eles levantaram a taça. Então, querendo ou não, essa associação ao time pode ser muito positiva para o presidente, especialmente quando o time vai bem, quando um título é conquistado, né? Então, é distante, tem uma blindagem, mas é difícil não respingar nada, né? E, claro, isso gera uma insegurança para o atleta. Medida em que cresce. Tem renovação de contrato, né? Tem planejamento para a temporada, o técnico, como é que fica, né? Tem uma série de questões aí que são tratadas com o presidente. Não, e o que pegou muito foi o manifesto da Gaviões. Quando a Gaviões se pronuncia e diz que se tiver que acontecer, que aconteça, meio que lava as mãos... Sim. Soltou a mão, né? Soltou a mão do presidente. A galera do CT começa a pensar, e agora, né? Então, o Corinthians está, vive esse momento de recuperação do futebol com o Dorival Júnior. É um trabalho que está agradando todo mundo. Os jogadores estão muito fechados com o que é o trabalho do Dorival e as escolhas. Mas existe esse lado político que avança
e o barulho fica muito grande. Querendo ou não, traz uma insegurança, né? Algum tipo ali de receio, de insegurança. Vamos ouvir o técnico Dorival Júnior, ele fala sobre a cavadinha do Memphis. Não, eu jamais converso depois de uma partida com qualquer atleta. É natural que nós vamos ouvi-lo para tentar entender, mas é uma situação que eu prefiro sempre trabalhar internamente com os atletas, com o grupo, até porque a culpa é nossa de um modo geral e não apenas de um atleta por um motivo ou outro. Então, com certeza será conversado, tentaremos entender aquilo que tenha se passado para que futuramente não volte a acontecer. Aí o Dorival falando, então, que vai conversar com o Memphis. PVC, para a gente encerrar esse assunto cavadinha que acabou Let's hoje... talk about your penalty. E assim, não vai ter grande repercussão. Cobrança. Não. É uma conversa para entender que Lance de jogo, aconteceu. vai ser muito isso. O Dorival, até pelo perfil dele, nunca foi de buscar o conflito. Muito pelo contrário, é um cara que sempre foi apaziguador. Então, assim, o Dorival vai transformar essa história toda em algo positivo, né? Vai ter a conversa, vai ter a reflexão, mas sempre buscando algo positivo em relação a isso, e não o conflito. Naturally, you need to use the penalty kick for scoring the goal. Aí o PVC imitando o Dorival falando inglês com o Memphis. Ele vai só aprimorando, entendeu? Ele vai indo para um nível hard da imitação dele. Ele tá demais. O PVC, para a gente encerrar esse assunto, é para ser uma questão? Porque, claro, um pênalti de cavadinha é um lance arriscado. Porque se você faz, você é genial, habilidoso, claro. blá, 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 blá. Agora, se você perde, você é relaxado, você não tem compromisso, blá, 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 como o mais emblemático, pelo menos no passado recente, o do Pato, né? Como é que você vê? Nossa, inclusive teve gente que comparou o pênalti do Memphis com o do Pato. Gente, pelo amor de Deus. Que não foi o que eu fiz, tá? Eu tô falando sobre pênaltis de cavadinha no geral. Mas por que você tá rindo? Por que o pênalti é diferente? Do Pato e do Memphis? Pela importância do jogo. A importância do jogo. O nível de displicência. E assim, o Pato, ele um grande jogador. E teve a declaração depois, né? Do jeito que eu treinei, eu bati, mas assim, não piorou. encaixou. É diferente do Memphis. E acho que também não tem nada a ver o fato o Memphis cobra, o Memphis é o cara que vai na favela, vai na comunidade, entendeu o que é o Corinthians, mas não é essa atitude que vai jogar o resto tudo fora. Acho que essas coisas não podem se misturar. A melhor frase. Porque se ele faz o gol, porque se o Memphis faz o gol, ele virou herói, entendeu? Contra o Mirassol não vira herói. Não, eu estou sendo exagerado como estão exagerando também nas comparações. Eu acho que está tudo bem. É para chamar atenção. Pô, Memphis, meu irmão, na próxima enche o pé, velho. Precisa ganhar. O Corinthians está se recuperando. Valeu, acabou. Acho que não tem grandes... ele não sabe o que é o Corinthians. Ele não entendeu. Esse aí é o texto do Rafa, né? O jogador do Mirassol, que você inclusive repostou nas suas redes. Eu repostei cornetando. Aí ele falando, eu era seu fã, gostava do seu estilo de vida e futebol, mas a partir de hoje você perdeu todo o meu respeito. Você que fala tanto em humildade, favelas e etc., isso não passa de um personagem e falsidade para chamar a atenção do povo. O Rafa Silva. Aqui no Brasil você precisa respeitar para ser respeitado, você não sabe o verdadeiro significado de favela. O Rafa Silva postou aí. Apagou depois, né? Apagou? Acho que apagou, não tenho certeza. Mas certeza. O print é eterno, né? Print é eterno. Eu acho que é você querer ser sommelier do mundo, né? Sommelier de comportamento. Ele né? apagou, sim. Apagou, né? Apagou. Eu acho que é querer ser sommelier de comportamento. Acho que cada um tem o seu comportamento, cada um tem o seu recurso. Daqui a pouquinho você não vai poder mais driblar, daqui a pouco você não pode mais comemorar, você não pode mais dar chapéu no adversário porque você está desrespeitando. Não pode mais dar toquinho de olé porque a torcida é desrespeito. Eu acho que a gente tem que dosar, né, cara? O Veiga bateu o pênalti contra o Corinthians e bateu no canto certo e perdeu o pênalti. Acontece.
Aí vai dizer, mas ele bateu no pênalti que o Hugo pegou todos os pênaltis naquele canto. Aí você vai ver e não foi. 2 ele pegou no outro canto. Então, não é... A questão... O torcedor do Corinthians gritava o Marcelinho, quando o Marcelinho batia de cavadinha. Não, a questão é que perdeu o pênalti. Sim. Ele perdeu o pênalti. E o Corinthians fez 1-0 depois ele perdeu o pênalti. Não é esse o problema. Eu acho que... Se o Corinthians faz 2-0 ali, a volta para o segundo tempo seria diferente. Fizesse 1-0, depois o Kaká fizesse o segundo. Sim. Se terminasse 2-0, gol do Memphis, gol do Kaká, acho que o Corinthians voltaria de uma outra... o Mirassol até talvez mudasse um pouco, né? O gol do Kaká, inclusive, foi assistência do Memphis. Né? Foi. Talvez se fizesse 1-0 ali, o Corinthians tivesse recuado e não tivesse feito o segundo gol. Vai saber. Não, e eu estava do lado do Memphis ali, a hora que ele faz a assistência, e ele vira para a torcida e comemora muito. Tipo assim, caramba, perdi o pênalti, mas tá aqui, ó, dei uma assistência e estamos ganhando de 1-0. Então, Canteio e assistência. assim. Aquele passe que ele deu pro Yuri Alberto... Não vamos entrar nesse debate aqui que não tem fim. Vamos pro intervalo agora. Sommelier de assistência Foi aqui do a meu deixa lado. para eu ir pro Claro. intervalo. Ele adora debater assistência, gente. É um passe que Hater. gera a finalização. Hater. Ele é hater dos garçons do futebol brasileiro. Não, Garçom em isso campo, não. gente. Para que vocês não entendam errado.